aula de matemática de ontem, dos sólidos, dos prismas e das pirâmides. Show de bola, né, moçada? Então, hoje nós vamos começar com história. Dia 17/6, vocês vão datar a vossa apostila, tá? História, o café, outro motivador de mudanças na vida do brasileiro. Apostila, páginas 189 a 195, tá? E depois a 209, que é sobre festa junina. Então vamos, porque logo nós temos as férias e nós temos que cumprir nossa apostila. Não sei se vai dar para terminar, mas nossa tarefa é continuar, não é mesmo? Então vamos, página 189. Peguem a apostila, datem. O tempo foi passando e aproximadamente 200 anos chegou ao Brasil o plantio de café. Depois disso, muitas mudanças ocorreram no modo de vida das pessoas. Então eu gostaria que vocês pegassem o vosso marca-texto, deixassem aí do lado e à medida que eu for falando, vocês vão grifando as coisas importantes. Lembrem, antes do café era cana-de-açúcar, tá? Nós vimos o senhor do engenho, né? Que era o dono, que tinha a casa grande, a senzala, os escravos, certo? Agora é plantio também, só que não é mais cana-de-açúcar, é o café, certo? E vamos ver, vamos estudar, vamos ler como era a vida das pessoas envolvidas nesta nova fase do Brasil, que é a plantação de café. Quer dizer, a plantação, colher, né? Devido ao café, outro motivador de mudanças na vida do brasileiro. Devido ao grande interesse dos europeus pelo café, os moradores do Rio de Janeiro e também de São Paulo passaram a se interessar pelo cultivo dessa planta. Como o solo e o clima brasileiro eram favoráveis à sua produção, o café passou a ser uma nova fonte de renda para os brasileiros. Grifam aí. Como o solo e o clima eram favoráveis à sua produção, o café passou a ser uma nova fonte de renda para os brasileiros. Grifaram? Ao longo do tempo, os grandes lucros que resultaram a sua comercialização proporcionaram muita riqueza e, consequentemente, grande mudança no modo de vida da sociedade brasileira. Assim, o café tornou-se o principal produto de exportação do Brasil. Grifa. O café tornou-se o principal produto de exportação do Brasil. Exportar é vender para outros países. Se você vende, você tem muito lucro. Agora, importar é você comprar. Se você compra, você fica mais pobre, porque você gasta dinheiro, né? Então, nessa época, o Brasil exportava. Então, se você vende, você ganha. Observe abaixo, observe o mapa abaixo sobre a expansão dessa atividade. Gente, observe no mapa, esse mapinha aqui, a expansão cafeeira pela região oeste de São Paulo. Olha que interessante. Olha que interessante. Começou com o amarelo, olha o verde e depois o laranja. Nós estamos aqui, ó, São José do Rio Preto. Tá? Tá vendo?
Cresceu bem, hein? É porque o nosso solo era próprio para o plantio do café. Então se desenvolveu muito, muito, muito. Aqui tinha muitas plantações de café na nossa região. O plantio de café foi tão importante para a época que várias mudanças ocorreram nessa região. Como? Agora vocês vão fazer aquela chavinha assim, porque tudo, ou fazer um retângulo, porque é tudo muito importante. O que aconteceu? Olha só, olha a transformação. Construção de ferrovias, o crescimento da cidade de São Paulo com a chegada dos imigrantes, a intensificação do comércio, a ampliação dos meios de transporte, como os bondes, a iluminação a gás, a água encanada e o esgoto. Até então não tinha isso. E com o café conseguiu tudo isso. Gente, olha só quantas mudanças. Por que a construção de ferrovias? Porque precisava, para exportar esse café, para mandar para a Europa, precisava do quê? Do meio de transporte para levar esse café do interior de São Paulo, né, das fazendas de café, até o Porto de Santos, do Porto de Santos ir para onde? Para a Europa. Então, aconteceu o quê? Construção das ferrovias. O crescimento da cidade de São Paulo com a chegada de vários imigrantes. Na época da cana-de-açúcar, vieram os escravos, né? Agora eram os imigrantes, pessoas de outros países que vieram para o Brasil para quê? Para plantar, colher o café. É super importante. A intensificação do comércio. Como assim, prof? Uai, tinha mais gente e vendia mais coisas, certo? Aí, a ampliação dos meios de transporte. Como tinha mais gente, precisava de algum meio de transporte para levar essas pessoas. Então, o que aumentou mais? Ampliou os bondes. A iluminação a gás. Antes, a iluminação não era gás, certo? Eles tinham que acender os lampiões e apagar os lampiões. Agora não. A iluminação passou a ser a gás. Então foi assim, muito progresso. Houve muito progresso. Água encanada. Lembra que não tinha água encanada? Não tinha esgoto? Vocês lembram disso? Agora não, agora já tem água encanada e já tem esgoto. Olha quanta melhoria. Os fazendeiros, vocês grifaram? Então tá bom. Continua com o marca-texto. Os fazendeiros, conhecidos por barões do café, grifa isso. Os fazendeiros, conhecidos por barões do café, preferiam deixar as fazendas e morar na cidade. O senhor do engenho morava no engenho. Lembra na Casa Grande? Então, agora, os barões do café não. Eles preferiam deixar as fazendas e morar nas cidades. Enriquecidos, muito dinheiro, grana, começaram a construir palacetes luxuosíssimos, com vidros coloridos, cerâmicas francesas, lustres de cristal vindo da Europa, louças de porcelana chinesas ou francesas, talheres de prata, enfim, tudo que na época usava na Europa, inclusive o vestuário, as roupas. Eles usavam tudo que era moda na Europa, eles usavam aqui. Observe alguns palacetes de barões do café situados na Avenida Paulista.
Olha isso, que luxo. Na vossa apostila eu acho que vocês veem até melhor. Então, eu escrevi aqui, muito dinheiro, muito conforto. Eles tinham muito conforto na fazenda, mas eles tinham mais conforto nos palacetes. Em um lado da rua, os grandes produtores de café em suas mansões. No outro, os bairros pobres, com presença de muitos imigrantes, na maioria comerciantes. Então separou-se a classe social. De um lado eram o quê? Os riquíssimos barões do café, e do outro eram os imigrantes, bem mais pobres, né? A sociedade também ganhava novos hábitos entre os barões do café. Saraus, saídas para café, jantares e festas eram frequentes. Tudo chique. Chique mesmo. Então, esse parágrafo, o primeiro parágrafo da página 191, por favor, grifem. A vida em sociedade também ganhava novos hábitos entre os barões do café. Entre os barões do café, a família deles, né? Sarau, saídas para cafés, jantares e festas eram frequentes. E assim a cidade começa a se definir. Abaixo você pode observar fotografias do centro da cidade de São Paulo. O centro de São Paulo passou por grandes transformações e modernizações. Olha, essa daqui é uma fotografia mais antiga, tá vendo? Ó, aqui já é rua de comércio. Olha os palacetes, olha os palacetes. Lindos, lindos, lindos. Os barões do café, embora vivessem na cidade, construíam nas fazendas de café grandes casarões, sempre com muito luxo, pois era nas fazendas que passavam grande parte do seu tempo. Observe a imagem. Gente, olha isso aqui. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Então, essa fazenda histórica do café, Fazenda Boa Vista, Bananal, em São Paulo. Muito lindo, casarão. Muito lindo. A grande maioria desses casarões estão preservados pelo patrimônio histórico e hoje foram transformados em bancos, museus e hotéis. Nestes, o turista tem a oportunidade de vivenciar um pouquinho dessa época. Na página 192 tem o Casarão 8, que é localizado na volta da Praça Coronel Pedro Osório, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e tornou-se o Museu do Doce. Olha só, é esse daqui. Tá? Então vamos. Marca texto na mão. Embora o café tenha trazido muitas melhorias para as regiões onde ocorria seu plantio e a vida de luxo para os seus produtores, as estradas e muitas ruas da cidade continuavam sendo de terra, além de serem estreitas, sujas, úmidas e mal cheirosas. Então, grife. As estradas e muitas ruas das cidades continuavam sendo de terra, além de serem estreitas, sujas, úmidas e mal cheirosas. O governo passa, então, a reurbanizar e a modernizar as cidades, retirando as pessoas de baixa renda de suas casas para poder dar espaço à construção de novos casarões e a abertura de novas estradas. Olha, ele tirava as pessoas das casas, as pessoas eram despejadas para serem construídos o quê? Palacetes, ruas. É
essa partinha aqui do governo faz um retângulo, fazendo favor. Pronto? Com o aumento da população e o intenso trânsito de pessoas, a sociedade brasileira passou a enfrentar problemas relacionados à falta de higiene nas cidades. Grifa, falta de higiene nas cidades. Visando melhorar as condições de limpeza das ruas, uma vez que havia epidemia de doenças como a febre amarela e a varíola, o governo do Rio de Janeiro, por exemplo, teve de tomar algumas medidas que melhorassem a qualidade de vida dos moradores das novas cidades. Uma dessas medidas ficou bastante conhecida como Brigada de Mata-Mosquitos. Grupos de homens que aplicavam inseticida em focos de mosquito, que teve início por volta de 1904 e gerou a campanha de vacinação contra a varíola. Parece que está meio parecido com aqui, né? Que tem a brigada, não é a brigada como era antes, mas não tem o pessoal da dengue, do combate à dengue. Então o mosquito sempre teve, hein? Só que na época era a febre amarela e a varíola. Agora nós temos a dengue e a Covid, né? Eu gostaria que vocês grifassem, visando na minha e a segunda linha, depois do ponto, visando melhorar as condições de limpeza das ruas, uma vez que havia epidemia de doenças como a febre amarela e a varíola. E depois, na terceira linha, de baixo para cima, Brigada de Mata-Mosquitos, grupos de homens que vinham aplicar inseticidas até o ponto final. Pronto? Vamos lá. Observe algumas fotos da época para ver como ficou a cidade do Rio de Janeiro. São essas 3 fotos aqui. A cidade do Rio de Janeiro. Linda essa que tem um mar ao lado. As famílias ricas, agora é Rio de Janeiro, São Paulo nós já falamos, dos casarões, dos palacetes, né? Agora nós vamos para o Rio. As famílias ricas que viviam no Rio de Janeiro e em São Paulo procuravam nesse processo de modernização imitar os aspectos culturais da Europa. Tudo que era moda na Europa, os brasileiros copiavam. Então, grifa, imitar os aspectos culturais da Europa. O teatro municipal dessas 2 cidades eram frequentados por essas famílias, que nele apreciavam a arte europeia, um concerto de ópera ou um balé. Grifa. Apreciavam a arte europeia, um concerto de ópera ou um balé. Mas essas mudanças benéficas atingiram uma pequena parcela da sociedade. A maior parte desta, ao ser despejada de suas casas por causa da reurbanização, foi para os morros, dando início às favelas do Rio de Janeiro. Vocês entenderam como surgiram as favelas no Rio? Então, as pessoas tiveram que sair das suas casas para dar o quê? Lugar a essa modernização. E aí, para onde que elas foram? Foram para o morro e foram construindo o quê? Casa do lado da outra, uma casa do lado da outra. Casinhas. Foi aí que começou, então, as favelas no Rio de Janeiro. Então, grifa esse último parágrafo inteirinho que nós lemos, da página 193. Começa mais essas mudanças, as favelas do Rio de Janeiro. E a vida no campo? Também melhorou? Não.
as condições de vida, página 194. Não, as condições de vida e o trabalho continuavam precárias e muitos trabalhadores saíram do campo em direção à cidade buscando melhores condições. Devido ao declínio da atividade cafeeira, ganham destaque nas cidades as indústrias. Então, espera lá. Nós estamos falando do café, que foi tudo de bom no Brasil, e aí teve uma queda. Teve uma queda no café. As cidades já tinham mudado. Como mudado? Tiraram as pessoas para construir ruas, para construir casas, ou melhor, palacetes para os barões do café. Essas pessoas já tinham ido no Rio de Janeiro para os morros, certo? E o pessoal do campo? O café caiu. Aí as pessoas do campo não tinham mais o que trabalhar. Em que trabalhar? Aí elas vieram para a cidade. Lembra do êxodo rural? Que as pessoas saem do campo para a cidade? Aconteceu isso. Então vamos ver agora o que vai acontecer. Vocês já ouviram. Vamos começar o quê? As indústrias. Esse vai ser o nosso próximo assunto. Bora continuar? Então, muitos trabalhadores... Esse parágrafo é muito importante. Devido ao declínio, a queda da atividade cafeeira, ganham destaque na cidade as indústrias. Elas passam a trazer mudanças significativas no modo de vida, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. Grife esse parágrafo, por favor. Inteirinho, ou faça o retângulozinho. Agora é o diálogo com o texto. Tenho certeza que vocês já vão fazer rapidinho. Primeira perguntinha. Coloquem a data, por favor. Tem que falar, porque senão esquece. Tem um monte de criança que esquece. Na época em que o Brasil era colônia de Portugal, muitos foram os produtos extraídos e comercializados, o que gerou uma mudança na vida dos brasileiros. Organize as palavras do quadro na linha do tempo, formando uma sequência que respeitem a ordem dos acontecimentos. Não é difícil, não. Olha, indústria, ouro, café, engenho, açúcar junto, e pau-brasil. Bom, começou em 1500, a nossa linha do tempo. O que aconteceu em 1500? Pedro Álvares Cabral chegou com a sua esquadra e descobriu o Brasil. Quando Cabral chegou e descobriu o Brasil, o que tinha aqui que interessava a eles? Que madeira de cor avermelhada. Isso mesmo, pau-brasil. Depois do pau-brasil, o que aconteceu? Engenho, açúcar, muito bem. Depois do engenho e açúcar, nas Minas Gerais, o que descobriram? Ouro, legal. E depois, que nós vimos hoje? O café. E o que nós vamos ver na próxima aula? A indústria. Ficou fácil, né, gente? A gente já estudou um monte. Só falta a indústria pra gente estudar. 2, página 195. Bora lá, moçada. Olha só essas imagens. Você ficou sabendo que a atividade cafeeira trouxe muitas mudanças para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Quais foram elas? Assinale com um X. Construção de ferrovias? Transporte por meio de bondes? Transporte por meio de aviões? Uso da internet? Intensificação do comércio? Transporte por meio de carroça? Construção de aeroportos? Iluminação a gás? Água encanada e esgoto? Tá fácil, vai. Fala que não, mas pra cima. Né? B. Buscando imitar os hábitos europeus, os barões do café passaram a ter novas formas de lazer. Dê alguns exemplos. Olha, tem na apostila.
Eles iam para onde? Para o teatro fazer o quê? Que mais? Iam para cafés, jantares, era tudo muito luxo, né? Eu já falei isso para vocês. As mudanças, terceira, as mudanças ocorridas no modo de vida devido ao comércio do café foram iguais para todas as pessoas? Aí vocês vão colocar, ok? Daqui a pouco eu volto, tá? Beijo. Pessoal, voltando aqui. Na terceira que ficou, estava acabando o tempo da gravação. Então, todas as pessoas foram igualmente assim, quando a mudança de vida, todas as pessoas foram beneficiadas. Não se esqueça que teve gente que foi despejada das casas, hein? Então não, né? Não ocorreu isso. Para quem que o café foi bom? Para quem era rico, né? Mas quem não... Então nós vamos, vocês voltem, leiam e coloquem direitinho a resposta, tá? E agora vamos para a página 209. Por que comemorar festa junina? Datando Durante o mês de junho, comemoram-se no Brasil as festas juninas, com muitas brincadeiras, danças e comidas típicas. Esse ano diferente, né, pessoal? Esse ano a festa junina virtual. Falando nisso, vocês assistiram a nossa festa junina do Colégio Objetivo? A gente se vestiu de caipira e dançou. Ficou legalzinho, né? Também gostei. Quando acontece? Santo Antônio, 13 de junho. São João, 24 de junho. E São Pedro, 29 de junho. Trata-se de festas de origem religiosa, mas em muitos lugares essa religiosidade foi perdida. Nessas festas as pessoas fazem fogueiras, soltam fogos, etc. A culinária é típica: pipoca, paçoca, milho verde, pinhão, arroz doce, pamonha, pé de moleque, maria mole, canjica, curau, né? Cachorro quente, e assim vai. As pessoas costumam vestir-se a caráter, como caipira e gaúcho, dependendo do lugar, dança, quadrilha, baião, forró e bumba meu boi. Você viu como muda, gente? Vocês viram só? Tem lugares que dança quadrilha, em outros o baião, em outros o forró e o bumba meu boi. As pessoas costumam vestir-se a caráter, né? Nós aqui a gente veste de caipira mesmo, né? As meninas com os vestidinhos, os meninos com a camisa xadrez, fazem bigode, bota palheta. Agora, veja a figura seguinte e descubra como isso acontece. Nós temos aqui, pessoal, um mapa do Brasil. E ele está dividido em regiões. Olha aqui do lado. Cada região é de uma cor, ó, tá vendo? Isso aqui é a legenda do mapa, tá? Nós estamos nessa daqui, ó, região sudeste, tá? Aqui. Vamos ver? Vamos ver todas, vai. Região norte, que é esse rosa aí. A dança do Bumba Meu Boi é marcada pela disputa entre dois blocos folclóricos, o boi garantido e do boi carinhoso, do boi caprichoso. Vamos para nordeste, o verdinho. É um baile popular em que os casais dançam com muita animação e alegria ao som da sanfona, do pandeiro, da zabumba e do triângulo. Eles falam que é forró pé de serra. Tem Caruaru, é o grande São João, acho que são 7 dias, uma semana de festa. Sudeste, homens e mulheres, sudeste é laranjinha. Nós, homens e mulheres vestidos com roupas típicas caipira, dançam ao som de uma sanfona,
sendo o marcador a figura imprescindível, pois é ele que comanda os passos da quadrilha. Aquele que canta a quadrilha. Balancê do grande roda. É a nossa. No centro-oeste, que eles estão de... o mapa está em azul. Só os homens participam. Eles tocam viola e reverenciam os santos com rimas e sapateados. É a dança do cururu. Bom, já viram, né? Norte, bumba meu boi. Nordeste, forró. Sudeste, nosso quadrilha. Centro-oeste, a dança do caruru. E a região sul, a dança das fitas. O casal, com roupas típicas, dança cruzando fitas presas a um maço. Tem que prestar muita atenção, senão as fitas embolam-se todas. Ok, pessoal? Já já eu volto. Beijo. Continuando a nossa aula, agora língua portuguesa. Hora do texto, o sumiço das abelhas. Apostila, páginas 73 a 75. Substantivos coletivos da 76 a 78. E a lição de casa 16, que vai nos mostrar os substantivos coletivos. Vamos começar? Peguem a apostila, coloquem a data e me acompanhem. Hora do texto. Você sabia que os animais, até mesmo os menores dele, são muito importantes para o equilíbrio da vida em nosso planeta? Pois é. Sem eles habitando a Terra, a vida simplesmente não existiria. As abelhas é um animalzinho que vai, além de fazer o mel, ele é responsável por quê? Polinização das flores, né? Então vamos ver da abelhinha. Recentemente, ficamos sabendo que a população das abelhas está diminuindo em várias regiões do planeta, em número alarmante. Leia a reportagem a seguir para obter mais informações a respeito desse fato tão importante. Mas antes de ler, alto lá. Veja só. Antes da leitura, registre no quadro abaixo a sua opinião. O que você acha sobre o motivo pelo qual as abelhas estão desaparecendo? Prof, eu acho que a abelha está desaparecendo por isso. Só? Ou por isso, ou por isso. Já deu a sua opinião? É um palpite. Joga o seu palpite. Ninguém vai falar se está certo, se está errado. Não é para isso. É só um palpite, tá? Por que você acha que as abelhas estão desaparecendo? É por causa disso, é por causa disso, é por causa disso. Ninguém está certo, está errado. É a sua opinião, tá? Nós não vamos fazer, acertou, errou. Não, é a sua opinião. O que você acha? O porquê que você acha, tá? E agora nós vamos ler a reportagem completa. O sumiço das abelhas, página 74. Há muito tempo, os apicultores, quem são apicultores? Aqueles que, o quê? Cuidam das abelhas, criam as abelhas para tirar o mel, o própolis, a cera, né? Há muito
tem os apicultores vêm percebendo o desaparecimento das populações das abelhas. A primeira notícia sobre o desaparecimento delas veio dos Estados Unidos em 2006. Grifa. Primeira notícia sobre o desaparecimento delas veio dos Estados Unidos em 2006. Grifaram? Quando os apicultores da Califórnia, apicultores criadores de abelha, guarda, apicultores criadores de abelha. Quando os apicultores da Califórnia observaram grande perda de colônias de abelha. No ano seguinte, apicultores de vários países da Europa observaram o mesmo fenômeno. Grifem. No ano seguinte, Europa. Ok? No Brasil. Grifa, no Brasil. No Brasil, os apicultores de diversos estados também vêm percebendo isso. Tá? Então, no Brasil, também vem percebendo isso. E o pior, o número de perda das colônias de abelhas só aumenta. Os pesquisadores deram este desaparecimento das abelhas das caixas ou colônias de criação o nome Desordem do Colapso da Colônia, DCC, Desordem do Colapso da Colônia. Essas colônias que elas vivem, os apicultores têm caixotes, né? Que tiram o favo certinho. A principal causa da DCC, o que é DCC mesmo? Desordem do Colapso da Colônia. Tem sido aplicada pelo uso excessivo de agrotóxico nas lavouras. Grifa. A principal causa do DCC tem sido explicada pelo uso excessivo de agrotóxico nas lavouras. Os agrotóxicos são substâncias químicas usadas para matar insetos e outros organismos que possam atacar as plantações. Além disso, por falta do devido conhecimento, os agrotóxicos têm sido aplicados no período da floração. Exatamente quando as abelhas visitam as flores em busca do néctar e do pólen. Então, grifem aí. Os agrotóxicos têm sido aplicados no período da floração, exatamente quando as abelhas visitam as flores em busca do néctar e do pólen. Os principais estudos sobre a diminuição das populações das abelhas foram realizados com a abelha da espécie Apis mellifera e tem indicado que produtos químicos existentes nos pesticidas contaminam o néctar e o pólen das flores. Os inseticidas, grifam isso, podem provocar alterações no comportamento das abelhas. Após visitarem as flores contaminadas, as abelhas perdem a sua capacidade de aprendizado e memorização, causando a sua desorientação. Por isso não conseguem mais voltar para a colônia e desaparecem no meio da natureza. Olha que pecado. Dizem, é o progresso, né? Eu estava conversando outro dia com um apicultor e ele disse que os venenos, os inseticidas, os agrotóxicos, né? Que é passado na cana de açúcar, que aqui tem bastante, né? Plantação de cana, a usina. Diz que assim, quilômetros. Muito. E qualquer inseto, por exemplo, a abelha está por aí, né? A abelha está por aí. Se ela foi numa flor que tem esse veneno, esse agrotóxico, a hora que ela chega na colmeia dela, ela mata as outras. De tão potente que é. Uma judiação, né? Mas
Isso é uma coisa que a gente tem que ficar bem esperta. Alguém já conhecia isso? Eu só sabia que era um agrotóxico, mas não tem tanto. Tem gente que fez uma pesquisa dessa, né? O Heitor Palharini, ele já sabia. Lá em Ciências, né, Heitor? Diálogo com o texto. Considerando os dados apresentados no texto, escreva V para as informações verdadeiras e F para as informações falsas. O desaparecimento das abelhas é um fenômeno que só foi descoberto pelos cientistas do mundo neste ano de 2020? Não, né, meus anjos? Então é falso. As abelhas visitam as flores em busca do néctar e do pólen no período da floração? Sim, certinho. A principal causa da desordem do colapso da colônia, DCC, tem sido explicada pelo uso excessivo de agrotóxico na lavoura? Muito bem. Não há indícios de que o fenômeno do desaparecimento das abelhas esteja ocorrendo no Brasil. Claro que está. Agora, você vai transformar as afirmações falsas em verdadeiras. Se precisar mudar mais que uma palavra, vocês podem mudar. Por exemplo, o desaparecimento das abelhas é um fenômeno que só foi descoberto pelos cientistas do mundo todo neste ano? Não. Desde quando? Desde quando? Olha lá no texto. Então vocês colocam: o desaparecimento das abelhas é um fenômeno que foi descoberto pelos cientistas do mundo todo desde... Volta lá no texto que está marcado. Nos Estados Unidos foi quando? 2006. Isso. O fenômeno... não há indícios que o fenômeno do desaparecimento esteja ocorrendo no Brasil? Não. O fenômeno do desaparecimento das abelhas está ocorrendo no Brasil também. 2. Releia este trecho do texto. Os inseticidas podem provocar alterações no comportamento das abelhas. De acordo com o texto, que tipo de alterações são essas? Lembra das capacidades, da memorização? Volta no texto, leia, releia, que vocês vão conseguir fazer com certeza. E agora o substantivo coletivo. Veja bem, só uma dica. Às vezes nós estamos na classe, vamos fazer assim, vamos fazer um texto coletivo. O que é coletivo? Todos juntos, certo? O coletivo de aluno, o que é? A nossa classe. Não é assim? Então, existem vários tipos de coletivo. Por exemplo, todas as uvas juntas formam um cacho, não é? Um monte de bananas junto forma o quê? Uma penca. E assim tem bastante substantivos que todos juntos formam um coletivo. Então veja bem, coletivo sempre vai ser a palavra no no singular, tá? O coletivo vai estar sempre no singular, porque é um conjunto de várias coisas. Vamos ver o que acontece? Como é? Datando. Análise e reflexão sobre a língua. Gramática, substantivos coletivos. Coletivos, olha, nós temos aí, não sei se são cães e cavalos, né? Então vamos lá. Para falar dos coletivos, chamo toda a bicharada. A alcateia é dos lobos, dos elefantes é manada. O de peixes é cardume e de bois é a boiada. Muitos cães fazem matilha, com o líder no comando. Os cavalos formam tropa, passarinhos formam ninho.
Passarinhos formam bando. Gatos formam gataria e adoram ir miando. Assim é o coletivo desses belos animais. Quando o bicho vive junto, com carinho, amor e paz, a natureza está mostrando que união é bom demais. Obeide César, Rimas Animais. Vamos pesquisar? Escolha outros 3 animais e descubra qual coletivo de cada um deles. Bom, no nosso texto já está tendo as dicas. Está em azul o que é coletivo. Coletivo de lobos, alcateia. De elefantes, manada. Peixe, peixes, cardume. Bois, boiada. Cães, matilha. Cavalos, tropa. Passarinhos, bando. E gatos, gataria. Página 77. Marca texto. O substantivo coletivo, os substantivos coletivos, indicam no singular um conjunto de seres da mesma espécie. Grifando tudo. Então, vários alunos juntos formam uma classe. Nossa classe. Pinte da mesma cor o substantivo comum e o substantivo coletivos correspondentes. Bom, nós já sabemos que nós vimos abelhas. Muitas abelhas juntas formam, às vezes a gente fala, tem 2 tipos de coletivos de abelha, tá? Às vezes a gente fala enxame e às vezes a gente fala colmeia. Então aqui nós temos abelha, nós temos o quê? Colmeia? Não, enxame. Bom, e muitas bananas juntas formam o quê? Uma penca. E vamos fazer? Vocês vão lendo e vão fazendo. Quando a gente vê um monte de pessoas juntas, a gente diz o quê? Nossa, que multidão! Vocês sabem, mas vocês não sabiam que chamava substantivo coletivo. Está no nosso dia a dia, tá? 2, essa daqui é muito legal. Junte as sílabas da mesma cor e descubra os nomes dos substantivos coletivos nas imagens apresentadas na próxima página. Olha aqui, esse em azul, o que a gente pode formar? Constelação. Temos azul, vermelho, roxinho. Então, vamos para a próxima página. Eu tenho um monte de elefantes juntos, muitos elefantes juntos, muitos livros juntos, muitas estrelas, vários peixes, vários músicos e eu tenho uvas. Então, presta atenção. Vários elefantes juntos, eu acho que, se eu não me engano, tem no texto. É o de vermelho. Descobriram? Fácil, né? Muitos livros. Quando eu quero fazer uma pesquisa, eu vou aonde? De roxinho. A primeira que eu falei são as estrelas juntas com constelação. Então vamos lá. Vou dizer, depois você faz. Elefantes, manada. Livros, biblioteca. Estrelas, constelação. Peixes, vocês já viram, cardume. Músicos, banda. E as uvas, caixa. Muito bem. Agora, preencha a cruzadinha com os substantivos comuns, que correspondem aos coletivos. Agora é o contrário. Já tem o coletivo ramalhete, flora, de uma região, boiada, batalhão e arquipélago.
Muita gente já sabe, porque não está difícil. Ramalhete é do quê? Flores, muito bem! E eu não vou falar mais. Vamos para a lição de casa? É só isso. Vamos para a lição de casa? 16, por favor. Ai, mas eu tenho que fazer a 13. Não tem problema, mas vamos para 16 porque está prontinho. Divirta-se lendo a tirinha a seguir. Coletivos: de ovelha, rebanho; de cão, matilha; de abutre, bando; de cavalo, manada, aqui no caso; lobo, alcateia; e abelha, enrascada. Olha que legal, por que está falando isso? Por que está falando isso? Porque as abelhas iam picá-los, né? Puxa, que enrascada, afinal, qual o coletivo de abelhas? Para descobrir, complete os quadrinhos em branco com as consoantes que estão faltando. Ai, gente, tá na cara, vocês já viram lá. E, A, D. A, E, A, E. Enxame. Organize as letras abaixo para descobrir outro coletivo de abelha. Eu já disse. Agora é com você. Complete a tirinha com os coletivos do substantivo a seguir. Capriche na ilustração. Gente, vocês vão desenhar o coletivo de alunos. Vocês escrevem, depois vocês desenham. O coletivo de letras. O que eu tenho aqui? O coletivo de letras. Como é que chama isso mesmo? Não era pra falar. De uvas, de ilhas e de aviões. Ok? Fiquem com Deus, boa aula, até amanhã. Tchau. Amo vocês. Vê se vocês entram para falar pelo menos um oi para a prof, né? Mesmo que não tenham dúvida, né? Oi, tudo bem, né? Tchau.